Boa noite para todas e para todos. Vamos dar início ao nosso 12º encontro, nosso penúltimo encontro. Lembrando que na próxima quinta nós vamos fazer o encerramento com uma dinâmica de grupo que vocês já receberam. Quem não recebeu, por favor, fala com a Bruna. E é fundamental que todo mundo preencha um formulário. São 2 formulários. Um formulário de participante, como participante, e um formulário de avaliação do curso. O formulário foi enviado por e-mail, né? E também trouxemos ele impresso. Eu não sei se alguém já preencheu e já enviou por e-mail, né? Quer dizer, mas quem não preencheu e que não enviou por e-mail tem que preencher agora, na sessão de hoje. Gente, boa noite. Vou explicar para vocês rapidinho que algumas perguntas do formulário, elas se repetem, mas eu vou pedir para vocês responderem ainda assim. A gente precisa, para a conclusão do curso e para o certificado de vocês, que cada aluno tenha os 2 formulários preenchidos. Então, eu vou passar, é muito rápido, é muito simples, a maior parte das questões múltipla escolha. E o que não for múltipla escolha, eu vou pedir que vocês coloquem uma letra legível, porque a gente vai ter que jogar isso e sistematizar, tá bom? Obrigada. Beleza. Então, e na sessão de hoje, a nossa sessão de hoje vai falar de um tema que é muito importante para todos nós, sobretudo para quem está, enfim, não é sobretudo para quem está trabalhando com o movimento de moradia, mas também quem está no movimento dos camelôs, quem está, enfim, trabalhando com movimentos culturais. Para todo mundo esse tema é um tema muito importante. Violação do direito e não participação popular à legislação urbanística do Rio de Janeiro. Bom, nós vamos ter para a nossa sessão de hoje o Lucas Faulhaber, que é um pesquisador especialista no tema e militante, ativista, companheiro de várias lutas, e é do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. E vai estar conversando hoje com a gente. A Maíra, infelizmente, não pôde vir porque, infelizmente, testou positivo para a Covid e não vai estar aqui hoje com a gente. Mas o Lucas vai estar aqui com a gente nesse momento. Lucas, por favor, já agradecemos bastante a presença aqui do Lucas. E, bom, beleza. Lucas, você na mesa não precisa usar máscara, fica à vontade, que já tem distanciamento, então, tá, você fica à vontade. E valeu, é isso. Bom, boa noite a todas e todos. Muito obrigado pelo convite, Orlando, Bruna e Tarsila, que entrou em contato comigo. É muito oportuna essa discussão, assim, na verdade, todo o curso, né, que vocês estão montando. E não sei se tem alguém da Defensoria aqui agora presente, mas essa parceria com a Defensoria, né, e o local dela demarca bastante o quanto ela é uma aliada nossa, né? Eu digo nossa, dos ativistas, dos movimentos sociais e tudo mais, na busca, né, por cidades mais justas e tudo mais. E dentro da Defensoria, obviamente, venho reforçar aqui o papel do NUT, né, do Núcleo de Terras e Habitação, nessa batalha. Então, acho que estarmos aqui simboliza bastante, né, esse grau de confiança, né, que a gente tem com essa instituição. Claro que também um grau de confiança que a gente também deve cobrá-los, né? A Defensoria não está aí não é nossa, tá fazendo o papel dela também, né? Ela serve a isso, né? E é importante que toda essa interlocução conosco não fique somente na pessoa, no papel de defensora A ou B, porque essa defensora ou esse defensor é legal, é militante, mas não, isso é um papel da Defensoria como instituição. E acho que os movimentos sempre têm que cobrar
essa parceria da Defensoria. Enfim, feita essa abertura assim rapidamente, vou falar um pouco do tema, né, do qual me chamaram, né, para conversar hoje com vocês. E a Maíra também tinha sido convidada para essa conversa, que é esse tema que o Orlando falou, que é a violação de direitos e a não participação popular. A legislação urbanística do Rio de Janeiro. Então, os slides são muito mais para eu me guiar aqui nas falas, que são bastante texto, assim, um pouco da legislação que norteia o tal princípio da gestão democrática das cidades e tudo mais. Então, sou arquiteto, como o Orlando falou, estou lá no Conselho de Arquitetura, e assim, os arquitetos e urbanistas que trabalham com o tema do planejamento urbano, muitas vezes têm talvez um fetiche muito grande sobre as legislações urbanísticas, os instrumentos dos planos diretores, do que é o Estatuto das Cidades, os seus instrumentos. Então, vou falar um pouco desses temas aqui, mas sempre colocando também os limites, né, do que a gente sabe, e acho que quase todo mundo que está aqui é militante dessas causas urbanas, sabe muito bem e vivenciam muito bem o que são esses limites. Botar aqui um reloginho para mim, para eu também me controlar. Bom, acho que, se bobear, imagino que já tenha sido tratado, né, em aulas anteriores, né, nada que a gente está no ambiente da defensoria, a garantia do direito, e sempre bota lá como um preceito e como coisa fundamental a nossa Carta Magna, a Constituição, e tudo que a gente está tratando aqui como acesso ao direito à cidade e tal, e outros direitos como o direito à moradia, transporte, lazer, são direitos, como educação, saúde, são direitos que estão previstos na nossa Constituição Federal. Então, isso é sempre importante ser colocado, e é com base neles que surgem, né, na garantia, para se buscar garantir esses direitos, que surgem essas legislações, em tese deveriam surgir essas legislações que tratam do território, do tema urbano. A própria Constituição Federal, né, ela tem lá o capítulo, né, de política urbana, lá dos seus artigos, e que fala que a política de desenvolvimento urbano tem que ser executada pelo poder público municipal e conforme diretrizes gerais, e tem com o objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, de forma muito bonito, muito legal, e aí coloca lá nos seus parágrafos, né, que para se conseguir esses objetivos do bem-estar social, das funções sociais da cidade, coloca que toda propriedade urbana deve cumprir a sua função social, né? Acho que é um tema que também deve ter sido abordado anteriormente aqui. Porém, ao mesmo ponto que fala que toda propriedade deve cumprir sua função social, que a cidade tem que ter suas funções sociais, essas funções sociais vão ser determinadas por outro instrumento, né? Olha só, a propriedade urbana cumpre essa função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Por que eu estou... Aí que entra o tema da conversa, assim, que é muito da legislação urbanística e a função do plano diretor. O plano diretor já surge como um instrumento de mediação do próprio direito, né, e dos próprios conceitos do que é a função social. Então, a Constituição diz que toda propriedade tem que cumprir sua função social. Mas espera aí, vamos avançar tanto?
Primeiro a gente tem que definir no plano diretor o que é cumprir essa função social ou não. E aí bota lá, o plano diretor, né, municipal tem que ser aprovado pela Câmara e é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é um instrumento básico do desenvolvimento da política urbana. Então, tem que ser aprovado de 10 em 10 anos e tudo mais. Então, já coloca uma mediação. Aí, quando a gente chega no plano diretor, depois eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Ah, não, espera aí, a gente precisa regulamentar isso aí. A gente nunca consegue chegar ao fim, né? Sempre precisa de uma legislação para ter outra legislação que regulamenta outra legislação e para conseguir, de fato, né, fazer com que aquela função, que aquela propriedade cumpra a sua função social, por exemplo, esse fim nunca chega. Nessa discussão geral, assim, que é tratado também, outro instrumento e outra legislação importantíssima, né, do tema urbano é o tal Estatuto das Cidades, né, que é uma legislação federal do ano de 2001, né, finalzinho do governo Fernando Henrique ainda, que foi fruto de uma luta intensa dos movimentos populares, né? Então, boa parte do que está ali foi, sim, não foi aprovado por aquele governo ou por aquela Câmara Federal pelas boas intenções destes, né? Foi fruto de uma intensa luta, né? Assim como a emenda constitucional para moradia como direito social e outras mais. Então, tudo isso não tá ali na legislação sem a ausência da luta. Isso é muito importante frisar. O Estatuto das Cidades, ele aí também discrimina como é que é a tal regulamentação que eu falei. Assim, ele regulamenta aqueles artigos da Constituição Federal sobre política urbana e como é que se atinge as tais funções sociais da propriedade da cidade e, mais uma vez, empurra para adiante, né? Então, cada município tem que regulamentar da sua forma, mas o Estatuto já indica alguns instrumentos para garantia dessas funções, né? Vai falar do IPTU progressivo, parcelamento e uso compulsório, né? Que é a forma de captar e utilizar esses terrenos ociosos nas cidades para promoção de habitação popular, por exemplo. Falo do estudo de impacto de vizinhança, que é um elemento importante para a discussão pública sobre os projetos que estão se implantando pela cidade. De outra forma, também trata de operação urbana consorciada, que é a demarcação de um território da cidade. Aí são as mediações, né? Que a demarcação de um território da cidade para apropriação privada, caso clássico da operação urbana consorciada é o Porto Maravilha, aqui no Rio de Janeiro. Mas, sem falar não vou falar muito dos instrumentos detidamente, vou falar de forma mais geral e tratar dos princípios, né, que também o Estatuto das Cidades coloca como assim, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, da propriedade, mediante as seguintes diretrizes gerais. E aí trazendo do tema da nossa conversa, que é a participação, coloca lá nas diretrizes dessa legislação federal. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização e atendimento ao interesse social. Esse princípio aqui, o segundo, que acho que é o norte para toda essa discussão de hoje, que é o princípio da gestão democrática. A gestão democrática por meio de participação da população na formulação, execução e acompanhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Acho que essa é a frase assim que mote assim para a gente definir, né? O que é uma gestão democrática das cidades. E todas essas fases, né? Porque o projeto urbano, depois eu falar sobre as audiências e público e tudo mais, mas eles
eles são concebidos. Então, tem a formulação, eles têm um acompanhamento, a execução. E a participação popular tem que ser respeitada em todas as etapas desse processo, né? Na formulação dessa legislação, na execução até a execução dos projetos. Aí, a audiência do poder público, da população interessada nos processos de implantação, empreendimentos, isonomia de condições dos agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativas ao processo de urbanização atendido o interesse social, né? Então, está lá, a legislação federal está dizendo que os agentes públicos e privados, né, e privados das diversas ordens, têm que ter um equilíbrio de forças, né, na questão da participação, e a gente sabe muito bem, né, quem mais está sendo escutado para o desenvolvimento desses projetos. O Estatuto das Cidades também coloca, como eu falei, né, ele não define, ele coloca de novo para regulamentar e aponta como é que se deve fazer a regulamentação do plano diretor, né, indica alguns elementos que os planos diretores devem atender, né. O plano diretor tem que ser aprovado por lei municipal, ele é parte integrante do processo de planejamento, né, junto com a questão do orçamento, ele tem que englobar o território do município como um todo, ela tem que ser revista a cada 10 anos, né, os planos diretores, eles têm essa obrigação formal de ser revistos a cada 10 anos, no caso aqui do Rio de Janeiro, se não me engano é de 92, e demorou até 2011, né, ficou mais de 10 anos atrasado, né, para a revisão, e a última revisão foi de 2011, em tese, um processo novo agora de 2021. Então, quando interessa ao poder público, ele se utiliza muito, eu vou falar depois em alguns casos, desse argumento, assim, olha, a gente precisa fazer a revisão do plano diretor, porque temos o prazo de 10 anos, o Ministério Público vai estar aqui cafungando nosso cangote, se eu não revisar esse plano diretor nesse prazo de 10 anos, eu vou levar uma ação de improbidade administrativa e tudo mais. Só que, da mesma forma que a legislação diz que o plano diretor tem que ser revisado a cada 10 anos, ela também impõe uma série de regras para a formulação desse plano diretor. Esse princípio, essa questão da revisão dos prazos não é menor do que a exigência da gestão democrática, por exemplo. Então, se usa a questão do prazo para acelerar vários processos e não garantir a participação. Então, aqui, seguindo a leitura da lei, diz que no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo garantirão a promoção de audiências públicas e debates com participação da população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade, a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, acesso a qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. E aí eu pergunto, assim, né? Estamos agora no processo de revisão do plano diretor do Rio de Janeiro. Quem aqui teve acesso a esses documentos, né? Ou na formulação desses documentos? O plano foi entregue para a Câmara, né? Então, não é só o Legislativo que tem a função de promover audiências públicas, discussão. O Executivo tem também, principalmente, porque ele é o que formula, né? E ele conseguiu garantir a participação nessas etapas. E aqui eu fala do plano diretor, mas não estou referindo somente ao plano diretor, mas qualquer legislação urbanística ou qualquer projeto urbanístico que se coloca na cidade, ele deveria ter esses procedimentos, né? Então, a gente viveu, né, no Rio de Janeiro um processo imenso, assim, intenso de remoções, por exemplo, e a gente via que a primeira estratégia assim, para
para garantir que aquele projeto de remoção fosse levado a cabo, é fazer com que as pessoas desconheçam seus próprios direitos, né? Ou desconheçam os projetos que estavam sendo imprimidos sobre aqueles territórios. Então, você está saindo da sua casa, sequer sabe o que vai ser, o que vai passar ali. Vai ser um BRT, vai alargar uma via, vai fazer... É uma questão paisagística, é uma questão de risco. Pouco se tem informação, o porquê de como foi construído aquele projeto. Porque se uma vez que tem informação, ele pode ser questionado, né? Por exemplo, voltando a essa questão da remoção, por exemplo, quando se caracterizava o risco, né? E as pessoas conseguiam acessar a defensoria, técnico, às vezes era possível fazer um contralaudo e dizer, ó, não tem risco coisa nenhuma. Quando se conhece o projeto, aí o caso emblemático, por exemplo, lá da Vila Autódromo, a gente se trocou várias vezes o argumento. Já foi ameaça, foi alegada a questão de risco de inundação, foi alegado uma obra de um BRT, alargamento de canal, projeto olímpico, projeto pan-americano. E na medida em que as pessoas tinham acesso, né, conseguiam ter acesso aos projetos, elas tinham condições de questioná-los também. Então, uma estratégia muito comum do poder público é negar acesso à informação a esses projetos. E aí eu falo dos projetos urbanos e das legislações urbanísticas também, né? Isso a negação da informação é um elemento muito importante para se imprimir esses projetos. E queria trazer aqui no fim, né, desse artigo, que aí eu também fui que um dos elementos que foi vetado do tal Estatuto das Cidades, por exemplo, no artigo que fala sobre o plano diretor, é esse aqui, ó: o prefeito incorre em improbidade administrativa quando deixa de garantir a participação das comunidades, movimentos, entidades da sociedade civil. Viu? A gente fala o Estatuto das Cidades, uma legislação progressista e tal, mas também é importante ver o que não foi possível construir dos consensos daquela época, né? Esse artigo que colocava a penalidade de improbidade administrativa ao prefeito foi vetado. E tem outros também que eu vou mostrar aqui mais para frente. No princípio da gestão democrática das cidades, o Estatuto das Cidades também, aí, como é que ele regulamenta essa questão, né? Para garantir a gestão democrática, deverão ser utilizados, dentre outros, os seguintes instrumentos: órgãos colegiados de política urbana, aí nos vários níveis, né, da federação, aí quem, né, participa dos conselhos de política urbana, de várias esferas, os debates, audiências e consultas públicas. A gente sabe muito bem, né, das limitações do que são as audiências públicas, né? E o quanto é só um espaço, às vezes, só de... mesmo que se chame audiência, sequer se escuta, né? Porque não tem sequer uma devolutiva sobre o que a população apresenta como questionamento nesses espaços. Então, fica... em boa parte das audiências, em geral, né, a partir da aprovação desse regulamento, quase todos esses projetos passaram, sim, por audiências públicas, mas meramente para cumprir um rito burocrático, formal, né? Essas audiências públicas não servem em nada para a construção do projeto mesmo. São mais para chancelar o projeto que está sendo apresentado. Quando se vê aí uma proposta que foi colhida numa audiência pública, ela é trazida numa audiência pública seguinte, olha só, incorporamos essa excelente proposta da Maria para isso, isso e aquilo, vamos... Não, isso eu nunca vi. As conferências, né, que nos variados níveis da federação, que o sistema de conselhos e conferências foi desmantelado, né, nos últimos anos, isso é importante ser colocado, né, que então
não é de agora, né? Não é desse governo especificamente, mas vem cada, né? Não sei, no Rio de Janeiro a gente já não tem a conferência municipal há muitos e muitos anos, instituído o Conselho Municipal de Política Urbana, ele tem a representação da sociedade civil indicada pelo próprio prefeito, então, né, o que até deslegitima, né, a própria independência, assim, no sentido, acho que deslegitima e também deixa com que a própria sociedade civil não se sinta, não acha que aquele é o espaço de fato de luta, né? Acho que eu falo isso de forma até confortável, porque eu represento, eu sou do Conselho de Arquitetos e Urbanistas, eu sou do Conselho Municipal de Política Urbana, o CAU foi indicado pelo prefeito, assim, e a gente vê um conselho totalmente esvaziado, né? E tem cadeiras, por exemplo, que são do movimento popular, se eu não me engano, são 2, que não são ocupadas, porque não interessa. Será que o que for decidido ali vai ser, de fato, né, levado adiante e tal? Então, não sequer é interesse da sociedade civil organizada de ocupar esses espaços. Outro instrumento para a garantia da gestão democrática das cidades, a iniciativa popular de projetos de lei, de planos e programas e projetos de desenvolvimento urbano, fora o sistema de habitação nacional de habitação e interesse social, eu desconheço, teve, né, recentemente lá do pessoal da Lava Jato, mas de projetos de iniciativa popular, né, de legislação, em nível municipal, aqui no Rio de Janeiro, desconheço projetos de lei de iniciativa popular. Claro, você tem parcerias, tem vereadores, deputados, parceiros e tal para propor esses projetos, mas existe esse instrumento das assinaturas e tal para fazer esses projetos tramitarem nas casas legislativas. E voltando àquela ideia dos artigos e dispositivos vetados, talvez um instrumento importante que seria para a garantia de fato da gestão democrática da cidade são os referendos populares e plebiscitos. Imagina só se para aprovar um plano diretor, aprovar uma legislação urbanística de monta como um Porto Maravilha, fosse obrigatório um referendo popular e um plebiscito. Imagina só o quanto isso daria maior legitimidade, ou o quanto isso não geraria de debate na sociedade, né? Pelo menos faz com que a população que seja diretamente afetada desses projetos possa, de fato, opinar sobre eles, né? Quero ou não quero que seja imposto esse projeto, essa rua, essa mudança de gabarito, enfim, no meu bairro, na minha região. Mas, infelizmente, esse dispositivo foi vetado também no Estatuto das Cidades. Então, falando dos consensos que não foram possíveis, ou foram possíveis na época de 2001. No âmbito municipal, um parágrafo mais genérico também, que fala da realização de debates, audiências, consultas públicas para a legislação urbanística e também orçamentária. É importante tratar também do orçamento, né? Porque também não se faz política, não só política urbana, mas não se faz política pública sem orçamento. E como esses orçamentos não são nada transparentes, né, para a sociedade. Então, não sei aqui quem, né, o pessoal aqui é militante de movimento popular, imagino que tenha acesso talvez a alguns deputados e vereadores e tal. Vamos discutir aquela emenda, né? Muito isso no nível federal, existem as tais emendas
obrigatórias, né? Então, uma emenda para aquele projeto, aquela ocupação, aquele projeto específico. Mas o orçamento não é só isso, não. A gente não quer discutir a emenda, a gente não quer discutir só o retalho, quer discutir o todo. E o todo não é debatido com a sociedade, né? O todo a gente também não pode também ficar com esse programa, eu acho que é reduzido. Aí eu falo como também militante do movimento social, assim, de que o quanto a gente reduz a discussão do orçamento à discussão dessas pequenas emendas, né? E deixa de discutir o orçamento como um todo. Então, também o Estatuto da Cidade fala sobre a questão o quanto a gestão democrática é importante para a discussão do orçamento. Aí a Constituição Estadual do Rio de Janeiro também vai ficar se repetindo, né? Acho que são princípios gerais e tal, mas eu estou colocando ela aqui por questões específicas que eu acho que a gente pode tratar no finalzinho sobre encaminhamentos, né? De como a gente pode ajudar a superar esse quadro. Está lá na Constituição do Estado que tem que ter participação ativa das entidades representativas no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos e projetos. Então, de novo, fala. A lei municipal, na elaboração de cujos projetos as entidades representativas locais participarão... Está mal escrito isso aqui. Disporá sobre o zoneamento, parcelamento do solo, seu uso e sua ocupação, as construções, edificações e proteção do meio ambiente. O licenciamento, a fiscalização e os parâmetros urbanísticos básicos, objetos do plano diretor. De novo, as entidades representativas têm que participar, né? Resumindo, de toda a discussão sobre o zoneamento. E na elaboração da execução da política de desenvolvimento urbano, deverá se assegurar a gestão democrática das cidades, e aí se referindo à Constituição Federal novamente. Resolução do Ministério das Cidades, isso da época de 2005, né? Tenta também classificar, regulamentar o que é essa gestão democrática, o quanto... porque fica sempre muito geralzão, né? Tem que garantir a participação, mas o que é participação? Uma audiência, mas o que é uma audiência? Então, essa resolução tenta um pouco caracterizar os requisitos mínimos dessas etapas participativas. E aí tem que dizer que tem que ter ciência no cronograma do local da reunião, fala que tem que ter um prazo de 15 dias para a população também conhecer o conteúdo. Não basta convocar uma audiência e apresentar o projeto ali no PowerPoint, e a população sabe na hora, e ela já tem que fazer uma reflexão, criticar, falar, e o pessoal, o material apresentado dessa legislação tem que ser, desses projetos, eles têm que ser mandados, publicados com uma certa antecedência, para que a população possa refletir, discutir, né? Porque é isso, que quando a gente fala de organizações da sociedade civil, movimento, assim, ninguém aqui está representando o Lucas do Eu Sozinho, sabe? Na audiência, ela precisa conhecer o projeto, discutir entre os seus, né? Para chegar a outras propostas e tudo mais. Isso é um elemento importante também, de ter conhecimento sobre esses projetos com uma antecedência em relação às audiências e debates públicos e tudo mais. A realização de debates, audiências públicas no processo de elaboração, tem por finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo. É aquilo que eu falei anteriormente, assim, que não adianta você ter uma audiência só para ser um repositório de grita da galera. Então, e garantir a presença, aí por último, que eu acho que é importante nesse momento de pandemia que a gente vive, que é garantir a presença de todos os cidadãs e cidadãs, independente da comprovação de residência, mas ou qualquer outra condição. Quando escreveram isso, não imaginavam qualquer outra condição que fosse uma pandemia. Mas assim, como se garante, como se garante uma
uma participação popular ou da sociedade no momento de pandemia. Boa parte dessas legislações, audiências públicas e tal, para a discussão dessas legislações, foram feitas de modo virtual, quando muito modo híbrido, né? E o quão limitado, né? Tendo em vista, até peguei já, tendo em vista que 1/4 da população não tem acesso regular à internet no Brasil, né? O quanto isso é também antidemocrático, né? E não só sobre o acesso, sobre a qualidade desse acesso. Não sei quem que já chegou a participar de uma audiência pública virtual, mas certamente boa parte aqui participou de uma reunião virtual. E sabe o quão prejudicado é esse processo, né? O quanto certas pessoas têm dificuldade de se colocar, às vezes por dificuldade técnica, ou, né, muitas vezes por dificuldade de acesso. Ela pode estar até ali vendo, né, mas às vezes ela não consegue falar, né? Então os microfones são fechados, ou simplesmente a internet é instável, ela não consegue ver. Muitas vezes, se está numa audiência presencial, você faz um questionamento, o secretário que está aqui na mesa, acontece também muito no presencial, ele finge que... Tem certos questionamentos que ele finge que não escuta e não responde. Mas você está aqui presencial, opa, peraí, você não respondeu o que eu perguntei, né? Você tem alguma modo de interação. No virtual, isso não existe, né? Ficou ainda mais acentuado esse grau. As pessoas são mais espectadores, né, desse processo, muito mais, né? Um exemplo mais grosseiro disso é o processo que está sendo conduzido lá em Niterói, no outro lado da Bahia, lá em Niterói estão fazendo a revisão da legislação urbanística da cidade, e o processo todo foi conduzido por audiências no YouTube, não é nem no Zoom, nem no Meet, é no YouTube. Então você é espectador mesmo, né? E o grau de participação, de interferência, as pessoas tinham que escrever no chat do YouTube. Então, e muitas vezes, se é uma pergunta mais capciosa, ou foram lidas na audiência. Então, e boa parte... E aí tiveram alguns processos, né? E aí, até a provocação aqui da Defensoria, que tiveram algumas recomendações pelo Brasil aí, né? Que não foi em São Paulo, né, pela Defensoria Pública, em Rio Grande do Norte, pela Defensoria Pública, no Paraná, pelo Ministério Público, se recomendando a não revisão de certos, né, de certas legislações, né, que tem um impacto muito grande, que requer a efetiva participação da população, que essas legislações não fossem revistas nesse momento de pandemia, porque é impossível se garantir a efetiva participação popular. Se a gente já tem, não é de agora esse problema, obviamente, mas se a gente tinha essa dificuldade de se garantir a participação em tempos normais, em tempos de pandemia, ainda menos, né? Não é claro que a prefeitura, como a prefeitura do Rio argumentou, ou essa de Niterói, falou, como não? Tivemos 500 visualizações da audiência pelo YouTube. Isso, numa audiência presencial, raramente você consegue 500 pessoas lá. Mas e a qualidade da participação? Ou quem são essas visualizações também? Ou se a pessoa visualizou antes ou depois? Enfim, assim, visualização é um critério, né, de um link é um critério para se mensurar a participação num processo como esse? Eu acredito que não, assim. E aí, além de todas essas dificuldades técnicas mesmo nesses espaços de reunião, né? Então, a gente até tem um diálogo importante aqui com a Defensoria Pública, porque
acredito que a gente deva fazer com que a Defensoria Pública instaurou aqui um processo interno para questionamento do reviver centro. Só que isso não depende do núcleo de terras, isso é o defensor geral que tem que propor, por questão de legitimidade jurídica e tal, tem que propor essa ação contra o reviver centro, que tem como um dos centros da crítica a não participação. Então a gente tem, eu acho que como sociedade civil, a gente tem que pressionar assim também a defensoria. Olha, você tem que cumprir o seu papel também constitucional, o seu papel, você é nosso parceiro, é importante questionar esses processos. Acho que teve aqui no Rio de Janeiro, talvez diante, claro que eles têm, como juristas, e quem conhece muito, tem muito mais trânsito nesse meio dos tribunais do que eu aqui como arquiteto, estou falando de orelhada, mas assim, eles, por esse trânsito dos tribunais, teve muito receio, né? A Defensoria teve muito receio de questionar essas legislações na Justiça, para que não se tenha criado jurisprudências muito negativas, porque a gente sabe também que os juízes têm lado, né? Vale lembrar, aqui a título de exemplo, a lei contra os despejos na pandemia, antes da legislação federal, foi aprovada uma legislação estadual aqui na LERJ. E essa legislação foi aprovada na LERJ e ela foi questionada no Tribunal de Justiça pela Associação de Juízes. Então, hoje é uma pauta corporativa. Por que uma associação de juízes foi questionar a inconstitucionalidade de uma lei contra os despejos na pandemia? Então, tem um lado de classe, obviamente, né? Tem um lado de classe mais do que tudo. Não foi o Sinduscom, a ADEME, a Firjan que questionou, foi a Associação dos Juízes que questionou. Então, eu entendo que essa preocupação da Defensoria tem acabamento, sim, né? De às vezes não entrar numa batalha que pode ser perdida. Mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa avançar. Foi passado muito trator durante essa pandemia, né? O trator ou a boiada, aí, que ficou célebre a frase lá do Salles, né? De quanto se aproveitou a pandemia para passar essa boiada. E se aproveitou muito nesse caráter mesmo, né? No caráter de... enquanto a população está preocupada com outras coisas, ou ela não tem condições de questionar, vamos aprovar essas legislações aí. Então, no caso do Rio de Janeiro, isso é emblemático, porque eu tenho mais exemplos, porque é a cidade onde eu moro, mas teve a lei que foi conhecida como a Lei dos Puxadinhos, que isso era a época do Crivella ainda, né, que é a legislação que permitia basicamente você construir além do que é permitido nas legislações e tal, pagando, mediante pagamento. Ficou apelidada aí pela imprensa como Lei dos Puxadinhos. E aí, usando como justificativa a pandemia e tal. Esse é um caso emblemático que eu cito porque ele teve uma vitória de quem questionou. A gente questionou, junto com o Ministério Público, a gente questionou a aprovação dessa lei e a gente conseguiu a vitória no tribunal. Assim, claro, foi depois da aprovação dela, depois que várias licenças foram concedidas e tudo mais, mas foi com base, por isso que foi com base naqueles artigos lá meio genéricos da Constituição do Estado, que lá o juiz deu uma liminar e deu uma decisão suspendendo os efeitos dessa lei. Mas aí a gente muda de conjuntura também. Acho que uma coisa é suspender, aí uma fala mais política aqui mesmo de leitura, assim. Uma coisa é suspender uma lei de um Crivella frágil politicamente no final do seu mandato. Outra coisa é suspender uma lei do Eduardo Paes, do queridinho da Rede Globo, do juiz, da porra toda. Então, desde então,
né, as instituições não têm se questionado todo o trator que Eduardo Paes tem passado. Então, tem poucos, né, fechar agora um ano de governo, foi proposto, além desse processo assodado do plano diretor, que eu posso até falar no finalzinho, teve o Reviver Centro, né, que é uma legislação específica, né, para o bairro do centro do Rio de Janeiro, com medidas de repressão ao comércio dos camelôs, ou uma medida que também ameaça as ocupações dessa área central, ao mesmo tempo concede uma série de benefícios urbanísticos e fiscais para as construtoras fazendo seus projetos na região central, e uma operação interligada com os bairros da Zona Sul e Zona Norte. Então, se você construir no centro, além de eu te dar um benefício aqui no centro, eu te dou um plus a mais de gabarito nos outros bairros da cidade. Isso se chama operação interligada. É isso que essa legislação prevê. E também outra legislação relevante que foi aprovada, que é a reconversão dos imóveis de interesse, que eles chamam de interesse histórico e tudo mais. Então, nesses casos também se garante mais benefícios fiscais e urbanísticos, né, mais altura, menos afastamento e tal, para esses imóveis, foi aprovado também. E recentemente foi aprovada, semana passada, foi aprovada a Lei de Liberdade Econômica em âmbito municipal, que a grosso modo, é isso, assim, o autolicenciamento dos alvarás de uso e atividade na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, eu quero construir o que eles chamam de baixo impacto. Aí eles vão definir o que é baixo impacto, mas tem uma legislação já que define mais ou menos. Ou seja, quero um alvará de um restaurante, ok, é autolicenciado, tudo bem, não precisa. Um bar, tudo bem. Uma oficina, tudo. Uma fábrica de tecidos, um supermercado atacadista, um supermercado, nada disso agora vai precisar de uma licença do poder público, né? O empreendedor privado, em nome do princípio da liberdade econômica, do Paulo Guedes, vai poder empreender, vai poder construir e ter a licença de uso em qualquer região da cidade, independentemente se naquela zona é permitido esse uso ou aquela atividade. Então, é uma legislação que está se sobrepondo a toda a discussão que a gente está tratando até no próprio plano diretor. Isso foi aprovado semana passada na Câmara dos Vereadores. E tudo isso, né, sem qualquer debate, discussão pública e tudo mais. Não é só aqui no Rio, outras boiadas que vem passando, por exemplo, aí um pouco que eu tenho acompanhado, mas imagino que tenha muito mais aí pelo estado, é o do plano diretor de Volta Redonda, que é um caso bem específico, assim, que teve sempre usa aquele argumento dos 10 em 10 anos, né? Eles completaram, acho que 10 anos em 2019, 18 ou 19, a prefeitura fez lá um processo, mais ou menos, ok, não aprovou a revisão do plano diretor, trocou de gestão da prefeitura, eles apresentaram um novo texto, um novo substitutivo, se chama, e sem qualquer debate, qualquer audiência, qualquer nada, e está em votação, deve ser, tá nas pautas aí de votação nas câmaras de Volta Redonda. Também, em Niterói, esse exemplo que eu falei, da legislação de parcelamento e uso do solo, estão revendo todo o zoneamento da cidade, todos os parâmetros de gabarito, afastamento, taxa de ocupação, o quanto pode construir, de toda a cidade de Niterói, em audiências pelo YouTube. E mandaram agora o projeto para a Câmara, tem a primeira audiência na Câmara amanhã. Em Teresópolis também está revisando do plano diretor. Eu trouxe aqui São Paulo fora do Rio, porque São Paulo teve um processo, só para dizer que também
teve alguns esses, como eu falei até no slide anterior, da recomendação lá da Defensoria de São Paulo, que para paralisação da revisão. Só que lá em São Paulo é um caso específico, né? Porque de São Paulo não passou os 10 anos, a prefeitura que resolveu dar uma apressadinha. Então, ela não está satisfeita com o plano diretor atual e quis rever antes do prazo. Mas aí deu uma parada. Esse é um quadro, e certamente, isso é que eu lembrei de cabeça aqui para trazer para a conversa. Mas certamente tem diversos outros municípios e outras legislações pelo Estado do Rio de Janeiro sendo revisadas, né, ou sendo elaboradas, sem que a população tenha ciência, né, nesse momento, né? Não dá, é óbvio, assim, voltando assim, é óbvio que se a gente não tivesse na pandemia também seria um problema. Acho que todas as questões de participação não teriam sido superadas, mas fazer todas essas revisões nesse momento é ainda mais alarmante, assim. Com certeza, assim, pelo menos aqui no Rio, boa parte dessas legislações que eu citei, elas teriam certamente uma pressão maior provavelmente teriam sido aprovadas, porque o trator da prefeitura é grande, mas elas teriam pelo menos, eles teriam que lidar um pouco mais com o contraditório, né, com a pressão dos movimentos pela cidade. Só mostrar esse quadro aqui, que tratando do plano diretor, só para dar o exemplo mesmo, do plano diretor do Rio, eles tentaram, no começo do ano, só fechando assim, no começo do ano eles queriam já mandar, a gente ficou sabendo pela mídia, né, pela entrevista do secretário no jornal, que eles iam mandar o plano diretor para a Câmara em abril e tal, e aí com uma grita de algumas associações, ele instituiu, né, vários grupos de trabalho, né, um cronograma, os grupos de trabalho para discutir diversos aspectos da legislação, reuniões semanais, uma loucura. Foi uma discussão muito intensa entre os fóruns, né, dos movimentos, né, quem participou do Fórum Popular do Plano Diretor e tudo mais. Foi uma discussão intensa porque, enquanto acho que de todos os lados tem argumentos corretos, assim, se as entidades, os movimentos sociais deveriam ou não participar desses grupos de trabalho, dessas reuniões com a prefeitura, né, com o objetivo, né, de fazer a revisão do plano diretor. E aí tem desde aqueles que falam que qualquer participação nesses fóruns de discussão, sejam os conselhos, os grupos de trabalho, tudo mais, são mera legitimação formal, uma legitimação da nossa parte para os projetos que eles estão impondo, né? Que não deixa de ser uma verdade. Acho que assim, que sim, de certa forma, eles usaram a nossa participação para dizer, como assim você está dizendo que não teve? Tantas entidades se inscreveram, participaram da reunião. Mas aí a gente vai questionar a qualidade dessa participação, ou se aquilo que a gente... Não adianta eu estar ali e assinar a lista de presença, mas o que adianta é eu dizer o que eu falei e o que eu propus foi assimilado ou não no texto, no projeto. Mas aí, até chegar a esse ponto da discussão, é outra história. Então, tem aqueles que falam que qualquer participação nesses fóruns de certa forma, uma legitimação desses ritos formais e burocráticos de participação, e tem aqueles que acham que é importante participar, que é sempre importante ocupar os espaços, que às vezes é uma forma de redução de danos também, né? De avançar minimamente sobre algum ponto. E também estão certos, ao meu ver. Acho que não tem uma saída fácil, né? Não tem, e qualquer dessas escolhas tem consequências,
né? A participação nesses fóruns, de certa forma, legitimou com que a prefeitura dissesse que houve sim participação, mas também fez com que certas propostas que esses movimentos tivessem fossem incorporadas, mas muito poucos. Essa é a verdade. Aí é saber, a gente saber medir até que ponto essa participação obteve frutos ou não. Mas, ao menos, quando eu falo de redução de danos, é pelo menos a gente ter ciência, como eu falei naquele começo, de ter ciência qual é o projeto. Às vezes é só estando lá que a gente vai conhecer o projeto. Então, pelo menos, a gente está... dar um exemplo aqui, Velicete chegando, um exemplo aqui sobre a discussão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, né? Existe a proposta da Prefeitura de a criação da outorga onerosa do direito de construir. A partir de tanto, né, se o cara quer construir a partir de tantos metros quadrados, né, falando assim de forma bem grossa, o empreendedor tem que pagar uma contrapartida ao município. E aí a prefeitura vai arrecadando, né, esse dinheiro, e a proposta que veio dos movimentos sociais é que 50% desse recurso, na verdade a proposta foi 80%, o Felipe Nin levou a proposta de 100% desses recursos da outorga onerosa fossem destinadas ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Porque a gente, hoje em dia, o orçamento que foi levado à Câmara, o Fundo Habitação tem R$1.000. Então a gente precisa tirar recursos de algum canto. Então, vamos lá, vamos levar a proposta de que esse fundo fosse engordado com dinheiro da outorga onerosa. Proposta de 100, que toda a grana da outorga onerosa fosse para o Fundo de Habitação de Interesse Social. Aí houve um acordo lá, Prefeitura, Secretaria, SMH, 50% só. Então, achamos que estava tudo certo, ok. Para quem tem R$1.000, no fundo, imagina ter 50%, pode ter milhões por ano para habitação de interesse popular, com controle social, enfim, né, no fundo, conselho gestor. Aí quando chegou na Câmara o projeto de lei, 0%. Então, até que ponto? Eles disseram que a gente participou lá, né? Mas a proposta que a gente pactuou, levou e tal, não foi implementada, não foi sequer levada ao texto e tal. Então, não tem... Estou dando um exemplo de não exitoso, mas tem Tarsila não está aqui hoje, mas a Tarsila, lá pelo IBDU, levou a proposta do termo territorial coletivo, né? Que é uma nova modalidade de regularização e garantia do direito à moradia e tal, que conseguiu, de certa forma, acho que reduzir um pouco o escopo, que é o termo territorial coletivo, mas tem lá a previsão no plano diretor. Pode ser, teve um pequeno avanço. Então, se não tivesse lá quem defendesse essa proposta, certamente ela não viria da cabeça do grandíssimo secretário. Então, assim, não tem saída correta, assim, se é participar e legitimar ou não participar e ficar questão de fora. Então, o importante, o importante é a gente se articular mesmo, assim, acho que o mais importante desse processo todo é a gente se envolver, são essas redes, assim, a gente conseguir discutir e ter força para incidir nesses processos, né? Se a gente não... E não vai ser por grupo de Zap, e não vai ser por audiência de Zoom, sabe? A gente precisa retomar, assim, essa é a verdade, assim, não vai ser por uma bancada de esquerda que a gente tem na Câmara de Vereadores, não vai ser. Tem um placar clássico, né? Todos esses projetos que eu falei foram aprovados com 10 votos contrários, todos. A gente já sabe que... E aí, soma aí as bancadas, só 10 votos contrários, são sempre só 10 votos contrários, contra 35, se eu não me engano. Então, também não dá para acreditar
por mais que sejam parceiros ou não dos vereadores que militam conosco nas nossas causas, também não dá para contar, nada substitui a mobilização popular. Assim, a gente precisa voltar a bater ali as portas, a articular para fora dos grupos de Zap, utilizando sim esses instrumentos virtuais, mas estando ali presente também, né, para reivindicar essas coisas. E para além disso também, já quem está na defensoria, e reivindicar essas, né, até que eu acho que é o nome do curso dos sistemas de justiça, reivindicar do próprio sistema de justiça que cumpra o papel dele também, né? Que todo aqueles textos que eu botei aqui no começo da apresentação não sejam letra morta, né? Que sejam textos só para ficar lendo aqui no PowerPoint, né? Que eles têm de fato um valor legal e cabe sim à instituição como defensoria, ao Ministério Público, cobrar para que esses princípios como da gestão democrática das cidades sejam cumpridos. E é isso. Obrigado, gente.